Aí, galera, estamos aqui para trazer um pouco mais de informação para o nosso meio. Nesse momento, todo mundo está na expectativa de um monte de coisa que precisa ser resolvida para a retomada das nossas atividades 100%. E eu trago aí mais uma vez nosso presidente da federação, Flávio Saldanha, para conversar com a gente e dar uma geral sobre nossa situação. Sei que a gente tem ouvido muita coisa por aí, a gente tem visto muito vídeo, tem ouvido muita informação, mas agora aqui para a galera do estado do Rio de Janeiro, para quem se interessa por saber como que está a coisa aqui no Rio de Janeiro, nós vamos receber direto da fonte do cara que está batalhando por nós. Esse vídeo é oferecimento dos nossos patrocinadores, doutora Ana Líbia, veterinária de aves, agenda sua consulta, pode ser uma consultoria online para você que estiver longe, qualquer lugar do Brasil. Boutique do Passarinheiro, nossos amigos Batista acabaram de estar aqui no Rio, trouxeram muita coisa para a galera, estão sempre voltando, pode conferir também na loja virtual. Timbres Pet Store, o maior distribuidor de ração do universo, de todas as galáxias, tudo que você precisa tem lá. E Unigen, Nova Unigen, laboratório que tem dado suporte para a gente, tem feito a diferença com os SIGs, com a genotipagem, com o Sexage DNA, dá força. Vamos curtir esse vídeo e vamos lá. Flávio, cadê você, Flávio? Ah, ele aí. Bem-vindo, Flávio. Fala comigo. Fala, Rafael, tudo bem? Eu vou dar aqui bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, que a gente não sabe qual hora que essas pessoas vão ver o vídeo, né? Então, bom dia para quem for ver na parte da manhã, boa tarde para quem for ver à tarde, boa noite para quem for ver à noite. Vamos aí, Rafael, vamos tentar passar algumas coisas a limpo, né? Vamos tentar dar algumas explicações, muita gente me ligando, muita gente querendo, e muitas coisas soltas. São muitas informações invasivas que não chegam a conclusão nenhuma, que coloca dúvida nas pessoas, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que poderá acontecer. Então, a gente está aí para tentar clarear um pouco essa visão de todos, né? Flávio, então vamos lá. Mas vamos fazer um aquecimento. Você está com a cara jovem, feliz, o olho brilhando. Parece que começou hoje a trabalhar pelos passarinheiros aí. Conta um pouquinho desse negócio. A federação está desde quando nessa luta? Desde quando que você está na federação? Como é que é essa história aí? Quando que começou? Fala o ano, assim, para gente ter noção. Que foi ontem, né? Você está jovial, feliz, não parece nem que está cansado. Não foi, não, Rafael. Essa luta é muito longa. Eu vou tentar dar uma resumida. Eu tive muitas lutas dentro do próprio IBAMA, aqui do Rio de Janeiro. Né? Quando eu falar, é sempre Rio de Janeiro. Eu fui convidado para fazer a primeira IN, a 03. Eu era um passarinheiro comum, uma pessoa comum, né? Não era um presidente de federação, não era presidente de clube, nem era diretor de clube. Era pessoa comum que era um lutador contra os erros, tanto da nossa categoria quanto do próprio órgão, porque existia muitos erros. Quando houve a intervenção da antiga federação, né, algumas pessoas se aproveitaram disso, sabe? E a gente que era criador amador, amante da criação, nós ficamos assim meio perdidos. E muita gente querendo tirar vantagem dessa situação, né, do desespero da categoria. E eu tive uma conversa com uma funcionária do IBAMA, aqui no Rio de Janeiro, ela veio aqui no Rio de Janeiro, queria conversar comigo, e eu sentei com ela por uma tarde toda, expliquei tudo a ela, o que eu achava, o que eu não achava, e ela me convidou para ajudar a fazer a primeira IN no Brasil, isso lá em 2002. E eu fui para Brasília com o meu dinheiro, com a minha boa vontade, tentar, mas entrei em conflito lá porque eu vi muitos erros. Tanto é que tem coisa na IN até hoje, os 35 dias, né, para poder transferir. Essa proposta de 35 dias foi minha, porque, na verdade, o grupo que estava lá queria transferir de um dia para o outro. E a proposta que foi colocada pela federação, por mim, aí eu falo por mim, que muita gente fala assim, o Flávio fala eu, mas na época era eu, porque não tinha federação. Então, era eu, Flávio, que estava lá tentando ajudar a todos. E eu fiz a proposta dos 35 dias, né? E isso perdura até hoje, para você tirar um passo da sua relação, 35 dias ficar baseado naquele tema que é o desmame do passarinho. Então, se ele tem o desmame de 35 dias, nada mais justo dele poder ser transferido nos 35 dias. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que eu ajudei a fazer a primeira IN. A primeira IN do Brasil, eu estava lá. Então, imagina, deixa eu pegar um gancho aí, imagina se não tivesse isso, né, Flávio? Porque assim, se a gente pudesse dar um nascimento e transferir logo em seguida,
Imagina como isso não seria usado contra o próprio passarinheiro, porque ia ter gente fazendo isso direto. Como que transfere um filhote com um dia de vida, né? Pois é, mas aí na época lá se falou em transferindo o ovo, Rafael. A regra era que o cara estava transferindo o ovo. O argumento era que vai o ovo e o ovo vai com o anel. Pô, eu achei aquilo um absurdo. Na época estava o pessoal do Não IBAMA. faz sentido. Ia se voltar contra a gente, né? E aí, pô, criando regra para bater na gente. Eu falo muito hoje que nós estamos pagando uma conta do passado. Né? Hoje nós temos um sistema confederativo mais consciente, mais claro, em alguns pontos ele é bem mais claro, entendeu? Mas ainda tem alguns erros. Na minha opinião, ainda tem alguns erros. Que eu sou crítico. Eu sou muito fiel no que eu falo, que quando eu sento numa reunião para discutir de forma presencial ou de forma online, eu sou institucional. Ou seja, se eu tiver que xingar a pessoa, talvez eu xingue. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Eu também vou aceitar as críticas, vou aceitar os xingamentos. Mas é naquele momento da reunião. Acabou a reunião, eu vou almoçar, vou tomar café, só não vou dormir com o cara. Mas vou ter a mesma amizade com o cara. A amizade que eu tinha com aquela pessoa que eu possa ter me exaltado naquele momento, não vai perdurar, não. Ela vai acabar naquele momento que acabou a reunião ali, o conflito. Eu tenho esse problema. Então, eu consigo separar. Aí é quem separa. Quem separa é o presidente, tá? É o Flávio presidente. Porque eu falo que eu tenho duas personalidades nesse ponto. Eu tenho o Flávio presidente e tenho o Flávio pessoa comum. O Flávio pessoa comum ele é bem diferente do Flávio presidente. Eu tenho esse problema, mas eu consigo separar as duas coisas, entendeu, Rafael? Entendi. Agora vamos lá. E a parte política, assim, quando foi que virou Flávio presidente da federação e começou a fazer a movimentação com a categoria política pela questão das regras, pela questão da legislação para nossa criação? Isso também já tem tempo de estrada, não é? Não? Isso começou lá em 2005, Rafael. Eu tinha muita dificuldade, ainda não existia a FEPAERG naquela época, né? Eu encontrava muita dificuldade. Nós tínhamos dentro da nossa categoria uma pessoa que já era político, ele era vereador, e ele se propôs a ser deputado, né? E ele pediu ajuda a gente. Na época, a gente partiu para ajudar, até porque não tinha a FEPAERG na época ainda. E o que eu fiz? Eu consegui reunir um quantitativo grande de clubes do interior, eu chamei todo mundo no almoço e fiz uma proposta para aquelas pessoas para mostrar a força da categoria. Qual seja, que todos apoiassem aquele cara, apoiassem aquela pessoa. E assim foi feito o almoço, e quando eu abri o almoço, eu expliquei o que era o almoço era um apoio político, e quem quisesse participar daquela reunião, legal. Quem não quisesse participar, não tinha problema. A pessoa almoçava e se levantava da mesa e muito obrigado e ia embora. Mas, graças a Deus, todos ficaram sentados na mesa. E eu falo que naquela época, que não tinha federação, todos participaram. Tanto que nós elegemos o candidato. O nosso candidato a deputado passarinheiro, lá em 2006, foi eleito. Nós trabalhamos e elegemos o cara, né? Mas, infelizmente, a política não é como a gente pensa. Às vezes, ela distorce para o outro lado e a coisa não funcionou como a gente queria. Né? E nós ficamos ali meio à busca de alguém que pudesse nos ajudar. Né? Aí veio Otávio Leite em 10. Otávio Leite, deputado federal, com mandato, ele entrou lá em 9, né? Em 9 já estava com a gente e começou a fazer aquela bancada lá em Brasília, né? A bancada dos Ecos Passarinheiro, que o nome da bancada Eco Passarinheiro foi sugerido pelo Rio de Janeiro, que aí já tinha a federação nessa época, federação essa fundada lá em Niterói, por algumas pessoas que eu, tenho maior admiração. Na época tinha Tales, Chico Roque, Orlando Salgado, Marcos Vinícius, Leitão, Lobo, Fabiano. Cara, tinha uma infinidade de gente que era uma cabeça muito boa, entendeu? Muito boa. E nós partimos para montar a federação. Montamos a federação e partimos lá em busca do Otávio Leite. O Otávio Leite ele foi muito solícito, né? Ele nos ajudou muito, né? Aí veio a 140, em 11, aí deu aquele conflito, suspende os cadastros do Rio de Janeiro, suspende os cadastros, no Rio de Janeiro o pessoal tinha que aceitar o acordo, e não aceitava o acordo, e o acordo não assinava, e assina, não assina, assina, não assina, e a gente precisava fazer a lei,
E o IBAMA, para quem lembra, né? Em 11, o que ele faz? Ele vai, trava os anéis, nós ficamos 3 anos sem anel, 11, 12, 13. Aí Otávio lá articulando, na época tinha Otávio Leite, me lembro Colato, Marqueselli, né? Sandro Mabel, Francisquini, tinham grandes deputados que tinham grandes influências. E começamos a articular politicamente, e nós conseguimos aqui no Rio de Janeiro fazer os anéis voltar. Né? Ou seja, voltar a entregar os anéis. Quais eram os anéis? Os anéis CISPAs, que estão até hoje no mercado. E qual foi a grande vitória naquela época do Rio de Janeiro? Eu falo Rio de Janeiro porque foi Rio de Janeiro. Quem estava lá na época era eu, Tades, representando o Rio de Janeiro. Nós fizemos um acordo, eu fiz um acordo, eu fui obrigado a abrir a boca, fazer uma série de denúncias que acontecia sobre anéis aqui no Rio de Janeiro, e o Curte Tempeste, na época, ele acordou, ele entendeu, e ele foi muito solícito na reunião, e ele passou a entregar os anéis CISPAs, que é o anel que tem hoje um valor maior, que na época eu acho que era R$14, né, e o nosso anel parece que era R$3 naquela época, em 13, e nós passamos a receber o anel em casa. Então, não só o Rio de Janeiro passou a receber o anel em casa, todo o Brasil passou a receber os anéis em casa, porque antes a gente ia buscar no IBAMA. Mas, infelizmente, tem gente em nossa categoria que não entende que criar é legal, traficar e ir buscar na natureza é ilegal. Aí o IBAMA começou com as operações, travar os anéis de coleira e travar os anéis de trinca-ferro. Mas o pessoal de bicudo, o pessoal de curió e de outras modalidades, eles já recebem os anéis em casa. Ele compra da capa e o anel chega na casa dele. Isso é uma vitória política da Federação do Rio de Janeiro. Aí hoje tem uma outra visão. Hoje o sistema confederativo está em outra visão, não mais naquela do passado. Aquela ficou para trás. E nós fomos aí na luta, né? Aí em 13, Rio de Janeiro, nós conseguimos fazer a lei. E com isso nós usamos de novo a política para que fosse assinado o acordo. Ou seja, para que a gente pudesse fazer os cadastros dentro do Rio de Janeiro. Cadastros esses ficaram suspensos, 12, 13, parece 11, 12, 13. E uma série de criadores estão bloqueados até hoje. Por quê? Porque uma série de picaretas, entendeu? Abriram o sistema para São Paulo. Né? Aí quem foi prejudicado? Quem foi prejudicado foi os criadores que foram iludidos por esses picaretas. Né? E por que iludido? Porque quem apertou o botão aceitando o cadastro de São Paulo foi o próprio órgão. Porque o passarinheiro, ou os clubes, ou a federação, ou a confederação, ela não tinha esse poder de entrar dentro do IBAMA e apertar o botão do aceite. Mas quem foi punido? Quem foi punido foram os criadores. Ah, o funcionário foi para a rua. Tá, mas os criadores estão até hoje. Aí, na verdade, Rafael, a maior punibilidade foi para os pássaros. Porque essas pessoas tinham vários pássaros nas suas relações, pássaros esses que se entendem legais, e os pássaros viraram bandido. Por quê? Porque o cara tinha lá na relação de 10, 15 passarinhos, e ele ficou suspenso, ele não pode fazer nada com aquele pássaro. Vai cometer mais crime, cometer mais erro. Então, é uma série de irregularidades. Mas sempre a política apoiando. Né? E ainda tem outra vantagem aqui do Rio de Janeiro, Rafael. Aqui no Rio de Janeiro, em 19, veio a Operação Delivery, né? Que todo o anel do colete de café tinha que buscar no IBAMA. Aí nós nos reunimos de novo com o político, chamamos o político Otávio Leite, chamou lá o superintendente do IBAMA, sentamos numa reunião, explicamos para ele todas as dificuldades que os criadores estavam tendo, e ele solicitamente, o que ele faz? No dia seguinte, ele manda entregar os anéis de todo mundo que estava no IBAMA. Mas isso incomodou algumas pessoas que não eram da categoria. Então, quer dizer, a gente vem tentando ajudar via politicamente a federação, mas alguns criadores vêm cometendo erros, e esses erros todos pagam. O que eu acho engraçado é que o órgão, ele consegue ver quem são essas pessoas, né? Mas ele prefere botar todo mundo dentro do saco e sacudir. Então, que fique bem claro, Rafael, todo esse trabalho veio em cima de 2 políticos, que foi 2010, Otávio Leite, e 2014 nós entramos com o Luiz Paulo, né, que fez a lei para a gente. Então, sempre no Rio de Janeiro, 2 políticos que nos ajudaram, que deu todo o benefício para a categoria do Rio de Janeiro. Vai, Rafael. Show de bola. Vamos lá. Então, a gente já passou, veio lá de 2005, uma história longa, e a gente chegou em 2024. Situação periclitante, os passarinhos tudo ansioso. A gente só tem 2 palavras na cabeça. TIT, torneio e transferência.
torneio agora está baixando um pouco a temperatura, porque a gente já viu que andou bastante coisa. E a gente está numa época que as aves estão, né, é final já de temporada para a maioria das espécies, muitas aves já estão entrando em muda, mas as transferências ainda estão assombrando a gente com esse monte de promessa. O IBAMA está testando o novo CISPAS. Como é que está essa coisa? Conta para a gente. Primeiro vamos falar de torneio. Como é que está a evolução aqui no estado do Rio? Qual é a sua perspectiva para que a gente tenha torneio liberado no estado do Rio de novo? Bom, nós tivemos a reunião lá na agricultura, né, porque tem que vir a permissão da agricultura, o próprio INEA aguarda, nós já encaminhamos e-mail para o INEA, o INEA já mandou a resposta para a gente, do que ele aguarda a agricultura liberar, né? Entregamos lá no dia 10/1, lá o protocolo, protocolamos lá a documentação, o do mapa, né, o acordo foi feito lá em Brasília, que eu infelizmente não participei, queria ter participado daquelas reuniões, mas não tive oportunidade de participar, não posso fazer nada. Eu queria estar mais perto, para acompanhar de mais perto aquilo, mas não tive oportunidade de participar. Mas vamos lá. Então, foi feito lá a reunião, foi feito o protocolo do mapa. Esse protocolo foi encaminhado na agricultura no dia 10. Deputado Luiz Paulo, eu tive com o deputado Luiz Paulo, é que eu falo que é a política, né? Eu tive com o deputado Luiz Paulo no dia 9, né, no gabinete dele, eu fui lá de chute e fiquei lá com ele de meio-dia até as 15 horas. Ele queria saber tudo, queria entender tudo. E na mesma hora ele pediu a reunião lá com o secretário e nós fomos para Niterói, lá na agricultura, no dia seguinte, protocolamos lá o protocolo do mapa, junto à secretaria. A reunião foi bem solícita, bem simples, né? E bem objetiva. A secretaria ficou de dar a resposta, até hoje ainda não deu essa resposta, né? Tem lá as burocracias que é interna do órgão, e ficamos aguardando. O próprio secretário nos colocou em obstáculo para assinar, mas tem que passar pelo corpo técnico da agricultura. A verdade é que tem que ser analisado pelo corpo técnico. Eles têm lá o jurídico, eles têm lá os biólogos, devem ter lá os veterinários, eles têm que passar pelo corpo técnico da agricultura para dar o parecer, né? E aquele negócio. Aí tem que saber quais são os municípios que podem liberar, os que não podem liberar, né? Tem esse problema também, pode ter município que não libere, e pode ter município que libere, a agricultura libere para fazer evento, mas nós voltamos agora, 2 semanas depois lá, eu estive lá com o Toscano de novo, eu fiz até um vídeo aí, né? E ele também recebeu a gente, e a resposta que teve agora por mensagem é que o documento está no forno. O documento está no forno, nós estamos pedindo, aí eu começo a pedir a um, começo a pedir a outro, né? Aí eu fiquei muito chateado, que aí aparecem os políticos, que nunca fez nada pela categoria, sabe? Eu falo aqui, na minha opinião, se assim, Flávio, quais são? Para mim, por enquanto, sempre foi Otávio Leite e sempre foi deputado Luiz Paulo. Foi os 2 deputados que agradou. Agora, se a categoria vai agradar a outros, aí leva a gente à situação que nós estamos hoje, desamparado. Porque, pelo que eu estou falando desde o início, vocês estão vendo que tudo vinha política. Ou seja, você tem que ter um político para que abra as portas para você. É a regra do jogo. A regra do jogo é essa, Rafael. Só que, infelizmente, a categoria dividiu. O que aconteceu lá em 2005 não acontece hoje. E em 2005 a categoria era 40 mil criadores. Hoje nós já passamos de 80 mil dentro do Rio de Janeiro. Mas quem são essas pessoas? Ou você vê aí, aparece político tudo quanto é lado, fazendo vídeo. Publica aí, dá o link, divulga aí, vai abrir tal dia, vai voltar, eu estou aqui na porta do IBAMA, mas não tem conversa com as lideranças. E lá no passado, Rafael, quando eu falo das vitórias que nós tivemos, sempre foi sentado com as lideranças. Todas as vitórias foram sentadas com a liderança. Num ano, eu fui 12 vezes a Brasília. Num ano eu fui 12 vezes a Brasília. Então, você vê que a coisa era sempre sentado com a gente. Aí vem o político que não senta, que não sabe de nada, entendeu? Não, que eu sou a favor da legalidade, que eu sou a favor... Cara, ele é a favor da legalidade, do lado dele está a ilegalidade. Ele está de mão dada com a ilegalidade? Como é que é isso? Eu não consigo entender. O cara está querendo a legalidade ou o cara quer andar de braço dado
com a ilegalidade? É isso que eu quero entender desse político. Porque ele não conversa com as lideranças. Né? Ele não senta para entender. Ele senta, ele tem lá um assessor que é roleiro. Aí esse assessor roleiro informa ele como é que ele tem que fazer. Não. Eu não sou a favor de quem clona anel. Eu não sou a favor de quem caça, mas nós também nunca fomos a favor. A federação sempre foi contra esse tipo de coisa. Entendeu? Então, político que não senta, igual aconteceu dia 9, que eu acabei de falar. Dia 9, eu cheguei no gabinete do deputado Luiz Paulo, meio-dia, sentei com ele de meio-dia às 15. Eu não marquei agenda, eu não pedi agenda. Cheguei, ele abriu a porta, sentou para ouvir, e no dia 10, ele estava na agricultura com a gente lá. Então, para mim, esse é o político, tá? Político que vem para mim fazer videozinho, pedir para divulgar, pedir isso para mim, ele quer é dividir a categoria, tá? Ele está com a corda no pescoço? Legal. Não está querendo voto? Legal. Mas ele tem que fazer alguma coisa pela categoria. E ele vai fazer pela categoria é com as lideranças, tá? Agora, não, eu vou dar um negocinho, um troféuzinho, vou dar um churrasquinho, eu vou dar uma vantagem. Cara, essa vantagem não dá vantagem para gente. Dá vantagem para uma pessoa, mas não dá uma vantagem para a categoria. E a proposta da federação é abrir a porta para todos. Vai, Rafael. Show de bola. Ô, Flávio, agora fala para a gente, então. Esse documento que está para sair é a autorização, é o aceite do nosso protocolo, do protocolo do Rio de Janeiro para poder fazer os torneios? O que vai acontecer? A agricultura, ela vai dizer lá, vamos dizer que ela libere todo o Rio de Janeiro, todos os municípios do Rio de Janeiro. Ela liberou os municípios do Rio de Janeiro? Pô, legal. Aí vai para o INEA. Aí o grande problema é o seguinte, se o INEA vai fazer uma resolução sobre isso, como é que ele vai administrar isso? Né? Porque eu já escutei falar que pode acontecer do INEA fazer uma resolução, que é um regimento interno do INEA. Igual a IN do IBAMA, lá no IBAMA é IN, não é lei, é uma instrução normativa. Aqui no INEA é uma resolução. Pode ser que o INEA sente para fazer uma resolução, ou pode ser que o INEA revogue lá o que ele determinou no passado, lá no ano passado. Suspendeu as licenças e libere de novo as licenças, os clubes paguem as suas licenças e vão fazer dentro do protocolo. Seguir o protocolo lá, que está protocolado na agricultura. Agora, como é que o INEA vai fazer isso? Eu não sei te dizer, mas já existe uma proposta de sentar, assim que a secretaria der o aval, ou sim, ou não. Se der o não, é não. Não tem jeito. Se ele der o sim, a gente vai sentar lá com o INEA para saber com o INEA de que forma o INEA vai levar a coisa, para que as licenças sejam liberadas. E esse protocolo que a federação protocolou na Secretaria de Agricultura, é uma coisa que vai ficar muito difícil para os clubes conseguirem seguir? Rafael, eu não sei. Sinceramente, eu não tenho essa resposta. Fácil não vai ser, Rafael. Te digo que fácil não vai ser. Vai ter que ter muita boa vontade, vai ter que ter muita persistência, entendeu? E eu tenho um grande medo aqui no Rio de Janeiro, entendeu? É você tentar fazer o bem e a coisa ir para o mal. Ou seja, você tentar organizar e vem o lado negro e desorganiza. Porque hoje nós temos o lado negro no Rio de Janeiro. Os torneios pararam? Pararam. Os torneios pararam de quem é sério. Quem é sério não faz torneio. Os presidentes de clube, os clubes sérios, eles não estão fazendo torneio. Agora, o que é picaretagem, o que é ilegalidade, não parou. Essa que é a grande preocupação. Agora, quem vai ter que apoiar, quem vai ter que dar estrutura para a categoria é a própria categoria. Ou seja, o criador, quem gosta, quem quer criar, ele vai ter que entender que a regra mudou, que as coisas se mudaram. A gente vai ter que dar uma virada no disco e tentar fazer de outra forma. Da forma que vem se fazendo, vai para o fim, nós vamos para o saco. Se as pessoas insistirem em fazer de forma do que está sendo feito hoje, nós vamos para o saco. Nós vamos virar bandido. Nós vamos ser esculachados. Como já está tendo, eu estou sabendo, já tem criadores aí com pedido de prisão por investigações. Por causa de torneio que não está autorizado, o cara frequentou. Entendeu? Então já tem criadores dentro do Rio de Janeiro com pedido de prisão. Vai ser preso? Não vai ser preso? Eu não sei, Rafael. Mas que eu não quero para mim um pedido de prisão, eu não quero.
eu não quero. Então, como eu não quero, eu não vou para esses lugares. Eu não vou participar de torneio legal, eu prefiro parar com a criação minha. Apesar que eu não crio, eu tenho pássaro. Então, eu prefiro não ter mais. Entendeu? A regra é minha. A regra é minha. É assim que, para mim, que funciona. Flávio, mas aí deixa eu te falar, como é que o criador, o competidor, o cara vai saber qual torneio ele pode ir tranquilo, que está com tudo certo, que não vai dar BO? Vai ter algum lugar, o site da federação, vai ter um comunicado assim, ó, esse clube está ok, esse está ok, esse está ok. Vai ter a gente vai comunicar isso daí de que forma para que o passarinheiro possa saber, né? Porque nem todo mundo está antenado no negócio, sabe de legislação. O cara vai lá no torneio, acha que o negócio está tudo certo e não está nada certo. Como é que a gente vai quebrar esse tabu de conseguir mostrar para o pessoal, ó, esse aqui está com tudo certo, o protocolo da Secretaria da Agricultura, a licença do INEA, está de acordo com tudo, a federação deu ok para isso. Como que a gente vai fazer isso? Com certeza a federação vai fazer esse comunicado. Com certeza ela não vai abrir mão de informar aos criadores quais os torneios que eles deverão participar. Agora, o Rio de Janeiro ele é um estado pequeno ao mesmo tempo, mas ele se torna grande, Rafael. A federação não consegue fiscalizar de Resende a Itaperuna, né? A gente não consegue ver isso. A gente vai ter que criar uma regra, né? Que hoje em dia, com a internet, com os vídeos, com essa série com o sistema, consegue ter uma vigilância, pelo menos em parte. Em parte, a gente vai ter que conseguir ter uma vigilância. Agora, a gente espera também que os órgãos, que são os órgãos competentes, que é o INEA, que é o IBAMA, que é a Secretaria de Agricultura, que eles tirem, pelo menos, né, a DPMA, que eles façam a parte deles. Que eles façam a parte deles também, que a gente não vai ter esse poder de ficar fiscalizando, né? E eu espero que os órgãos também façam a parte deles e a gente possa nem também... é o nosso papel, né? E nem é o nosso papel fiscalizar, né? Não é o meu papel fiscalizar. O meu papel é orientar. Meu papel é mostrar qual é o caminho que você deve seguir, né? Que é o melhor. Entendeu? Eu não tenho esse problema de apontar o dedo, nunca tive. Fala assim, você está errado. Eu não tenho esse problema, não. Por eu não ter esse problema, eu adquiri vários inimigos, né? Eu adquiri vários inimigos. Então, eu não tenho esse problema, não, de apontar o dedo. E aquele negócio. Eu também não tenho esse problema que o clube estiver fazendo a coisa errada, desfiliar o clube da federação. Tirar ele do sistema e tornar público isso. Eu também não tenho esse problema também, não. Entendeu? Então, para mim, tirar um clube, desfiliar ele e tornar público que ele está fazendo coisa errada, para mim é a coisa mais simples que tem, tá? Bom, então tá fácil. Quando liberar, o passarinheiro vai escolher o torneio de acordo com o site da federação, a licença que vai ter o sistema para se inscrever, vai ter aquilo tudo. Pessoal, esse recado é muito importante. Um dos pontos mais importantes desse vídeo é hora de criar consciência. Igual o Flávio falou, a gente vai precisar, a hora que sair essa liberação, ter consciência e escolher muito bem onde a gente vai, porque com certeza absoluta, qualquer deslize vai ser usado contra a gente. Agora, e as transferências, Flávio? Como é que está esse negócio das transferências? A gente tem a informação aí pelos diversos canais de comunicação que o pessoal está usando, que o sistema foi refeito, tem um novo CISPAI, já foi liberado pelo Cerco lá para o IBAMA testar, o IBAMA está testando. O IBAMA está testando e ainda não liberou. Qual é a sua expectativa de que libere isso? Você acha que libera isso agora, esse mês de fevereiro? Olha, eu não tenho uma data, eu não costumo dar data para nada, Rafael, até porque eu tenho visto as pessoas que estão dando data aí e eles estão se fritando com as datas deles, né? Porque todos que deram data, não teve data. Se o cara fosse fazer uma aposta em cima das datas que eles deram, eles estavam pobres, né? Eles estavam pobres porque eles mentiram para a categoria com datas. Então, datas, eu não sou louco de dar nenhuma data. Agora, o que eu falo, foi o que eu falei em Brasília lá, inclusive, na reunião que tive com o IBAMA. Quando se fala, que um hacker entrou no sistema, para mim isso é uma farsa. Porque eu tenho aqui, por acaso eu estou olhando aqui, estou vendo aqui, eu tenho um caderninho aqui, tá vendo aqui?
Esse caderninho aqui, Rafael, ó, tá vendo aqui? Isso aqui são várias senhas, vários CPFs, né? De pessoas que fazem, tá nominal, aqui tá por nome, né? Tá por nome. As pessoas, eu faço o cadastro, todo mundo aqui, de graça. Quem vem aqui e, pô, faz o meu cadastro, eu fazia o cadastro de graça para as pessoas. Então, para que as... E não é ilegal isso daí, né, Flávio? Você recebe uma procuração da pessoa e você representa a pessoa junto ao IBAMA, né? Ô, Rafael, a pessoa vinha aqui, sentava aqui, ó, no sofá, ó, tem um sofá aqui, ó. A pessoa sentava aqui no sofá e eu me dá teus dados. Eu no computador que está aqui, ó, o computador está aqui, ó. Eu sentava, digitava e tem ali a impressora, eu escaneava o documento das pessoas e mandava para o órgão e para homologar. Tem aqui, ó, isso aqui é tudo senha, ó, isso é tudo cadastro, ó, tá aqui, ó. Eu devo ter aqui mais de 300 cadastros, ó. Aí, todos eles têm senha. Agora, eu vou usar a senha de alguém? Nunca. Eu vou mexer nisso aqui? Nunca. Para que isso está aqui? Porque se o criador, muitas vezes, porra, esqueci minha senha, vou lá no Flávio. Eu pego aqui e dou de novo a senha ao cara. Ele não precisa abrir sistema. Então, eu falei para o IBAMA que aquilo que alguém, que foi o próprio criador, que foi lá reclamar que alguém entrou no sistema dele, é hacker. É hacker nada, você é TI. É hacker nada. É alguém que tinha as senhas como eu tenho aqui. Um mau caráter que usou a senha do criador e o CPF para fazer besteira lá no sistema do criador. Aí o criador, que é um imbecil, acredito eu que o argumento do IBAMA seja verdadeiro, porque ele não mostra isso. Né? Aí o criador aí vai lá reclamar no IBAMA, me tiraram meus anéis, pediram meus anéis. Cara, ou isso é uma grande farsa do criador, ou uma grande farsa do IBAMA. Alguém não está falando coisa com coisa. Porque eu tenho aqui, então não existe hacking. Existe uma má-fé de alguém. E com esse argumento o IBAMA está aí há mais de um ano e quase um mês, proibindo as transferências. E quem é que ganha com isso, Rafael? Quem é o maior favorecido com isso? A porcaria do traficante. Por quê? Porque o criador não pode criar, já chegou no seu limite. Ele não cria mais. O criador não pode transferir. Mas o criador não pode transferir. O criador não pode isso. O criador não pode aquilo. Cara, então se crie regras. Se crie regras para que se gerem valores, entendeu? E esses valores sejam introduzidos no benefício da categoria, da espécie. Vai ser introduzido em plantio de árvore, vai ser introduzido em projeto de introdução, vai ser no projeto de reintrodução, no projeto de alimentos para os setas, como eu fiz doação de 1,7 toneladas de alimento com setas, entendeu? Como eu fiz doação de 10 galões, mais 500 quilos de alimento. Então, isso pode ser feito dessa forma. Ou seja, isso pode gerar grana, dinheiro, em benefício das espécies, não só de pássaros, e de outras espécies também. Porque qualquer árvore que se plante numa área que foi desmatada está trazendo benefício para as espécies. Porque as pessoas dizem, criar passarinho em gaiola, tá bom, mas e quando o cara corta uma árvore lá para fazer um condomínio de casa? E aí? Também não está cortando uma árvore, de repente tem um ninho de passarinho lá e acabou com o ninho do passarinho? Quantos filhotes ele pode ter matado com aquela árvore que ele cortou lá para fazer um condomínio de casa? Então, quer dizer, é pura demagogia, na minha opinião, é pura demagogia. E nós não há órgão que vai acabar com a criação de pássaros. O que o órgão tem que entender, ele tem que tirar benefício disso para que se possa, gerar mais pássaro na natureza, mais benefício para as espécies. A grande verdade é essa, é administrar para poder trazer benefícios para a categoria e para as espécies, principalmente. Porque quando você para de transferir, a pessoa para de criar. Quando você para de criar, você está favorecendo o tráfico. Ou seja, o maior amigo do tráfico é o órgão. Se tem alguém que é amigo do tráfico, é o próprio órgão com as suas administrações erradas. Totalmente errada. Tem um montão de gente aí que não está podendo criar, que não está podendo reproduzir, né? Porque quanto mais se produz em ambiente doméstico, quanto mais a gente consegue reproduzir em ambiente doméstico, menos se agride o que está na natureza. Isso já foi provado. As espécies criadas em ambiente doméstico têm muito mais resultado do que as espécies que vêm da mata, o silvestre. O criado em ambiente doméstico é muito melhor o manuseio do que o que está no mato.
já está mais do que claro para a gente. Então, vamos ter que reproduzir em ambiente doméstico e deixar o que está no mato, o que está na mata, lá. E nós temos que dar grana para ajudar aqueles bichos que estão na mata lá. Entendeu? Pegar áreas que foram desflorestadas, que houve queimada, e plantar. Pegar o dinheiro e plantar, para que tenham mais pássaros na natureza. Essa é a minha opinião e essa é a minha regra, Rafael. Show de bola, Flávio. Então, assim, sem data, a gente fica na expectativa. O IBAMA continua testando o sistema, mas, assim, ó, seu sentimento, esse negócio volta ou não volta? Muita gente fala que não volta nunca mais. Não, eu acredito que volte, entendeu? Mas é o que eu falo, é o que eu falei lá no início do vídeo. É uma guerra que foi feita lá no passado, de duas pessoas, que nós estamos pagando essa conta hoje, cara. Eu tinha cabelo preto, eu tô com cabelo branco. Eu vi essa guerra, entendeu? Eu vi essa guerra. É uma guerra lá do passado que a gente está pagando a conta hoje. É igual essas guerras mundiais aí, que a gente está pagando a conta hoje. Essa conta veio agora, entendeu? Eu não vou aqui ficar citando nomes, mas nós estamos pagando uma conta, cara. Infelizmente, estamos pagando uma conta. Eu, como presidente do Rio de Janeiro, eu procurei fazer o melhor para o Rio de Janeiro. Eu sempre procurei fazer o melhor, e procurei fazer o melhor para a categoria. E tive muitas críticas. Agora mesmo eu tomei ciência que tem político abraçado com algumas pessoas para cortar a minha cabeça. Não vai fazer nenhum mal. Se ele está abraçado com pessoas que praticam ilegalidade para tentar derrubar a presidência da federação, cara, não vai me causar nenhum dano, Rafael. Nenhum dano. Porque o que eu fiz, ninguém apaga. E ninguém vai fazer melhor. A verdade é essa, Rafael. Ninguém vai fazer melhor. Porque eu tive dois políticos que abraçaram a categoria e entenderam o nosso ponto de vista, que era criar em ambiente doméstico para sufocar o tráfico. Essa é a grande verdade. Esse é o lema que a gente devia levar cada vez mais à frente. Bom, Flávio, valeu pela informação. Mais um pouco de informação pessoal. Quiser dar um último recado aí, a gente encerra o vídeo. Estamos com quase 40 minutos. Tá bom, tem instrução, tem história, tem status real do que está acontecendo. Você que é criador pode escolher o caminho que você quer seguir. Está informado agora pela fonte, na origem, tudo que está acontecendo aqui no Rio, direto do presidente da federação. Obrigado, Flávio, pelo seu tempo. Conto contigo para lutar por nós por mais um tempo aí, até a gente vencer essas duas dificuldades. Pode dar o recado final aí para a galera e vamos encerrar. O recado final que eu quero dar é o seguinte, que as pessoas tenham um pouco de paciência. A federação está trabalhando, ela não parou de trabalhar. Acredite no trabalho da federação. Não vá para torneio ilegal, porque isso não está trazendo nenhum benefício para todos. Está trazendo até malefícios, entendeu? Tanto é aquilo que eu falei, tem gente aí sendo com pedido de prisão, que eu não acho legal, tendo que fazer depoimento para a DPMA. Eu já tive informações eu tive informação que um zangão, né? Um zangão. Eu sabia que eu tomei conhecimento que ele tinha quase 200 procurações, né? Que ele já está com o pedido, já foram na casa dele e levaram tudo, tá? Levaram tudo. Então, galera, vamos ter um pouquinho de calma. O trabalho está sendo feito e vamos em frente, entendeu? Porque a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos ter fé. Rafael, obrigado aí. E boa tarde, bom dia e boa noite a todos aí. Valeu, Flávio. Obrigado.